poderia mesclar isso, açucarar a minha opinião, mas não, eu vou direto ao ponto. Não sejam bregas, tá? Vamos lá, vamos fazer um esforcinho? Vamos ser brega, vamos ser jeca. Por que eu tô falando isso? Tô falando isso com relação a tanta coisa que eu vejo pedindo e falando sobre segundo piloto e a escolha de um segundo piloto. É claro que eu tô puxando pela McLaren, e já vou falar dela, já vou falar de Norris, mas também é uma conversa sobre toda vez que uma equipe monta, ou tem um carro muito bom, ou tem a contratação de um piloto de alto nível, fica essa discussão tola, boba, rasteira, sobre que piloto vai ser primeiro piloto, que piloto vai ser segundo piloto. E a gente sabe muito bem que na grande maioria dos casos, essa escolha, ela se dá de maneira natural quando há um desnível muito grande entre os dois pilotos. Max Verstappen e Sérgio Pérez, por exemplo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, por exemplo, né? Nesse tipo de dupla, aí sim vai haver a escolha de um segundo piloto em algum... na verdade, não é nem a equipe chancelando, né? É algo que acontece meio que ao natural, a equipe só abraça. Tirando isso, se não for uma situação em que a distância para os dois, a distância dos dois, entre os dois no campeonato, se esgarçou demais por motivos A, B, C ou D, já na reta final, ninguém vai escolher segundo piloto. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, mas eu me lembro de uma vez, o Barrichello sofreu com isso no início do campeonato, com o Schumacher em 2000. Gente, tudo bem. Tem esse tipo de coisa que é tipo de exceção que confirma a regra. E isso também já tem 25 anos, né? Tem um quarto de século. A gente está falando do esporte que também, como todos os esportes, mudaram muito ao longo desses últimos 25 anos por N fatores. Mas, além de tudo, eu acho tão pequeno você querer passar o tempo inteiro escolhendo ou que a equipe decida que vai jogar para um só. Tem tanta diversão aí em brigas entre os companheiros de equipe, tanto numa corrida específica quanto num campeonato, que se perde quando algo assim acontece. Eu vi muito no início do ano as pessoas falando: o Hamilton vai ser segundo piloto do Leclerc, ou agora o Leclerc vai sofrer, vai ser segundo piloto do Hamilton. Por quê? Quando o óbvio a acontecer é que os dois vão caminhar ali tentando desenvolver o carro, e em algum momento, se o carro for bom, os dois vão brigar por vitória, e ninguém vai ser passado para trás. Isso não acontece dessa maneira, a não ser, claro, que tenha motivos A, B, C ou D que façam com que a equipe jogue para um. No fim do ano passado, por exemplo, a Alpine, depois de definir que o Ocon não ficava mais, e muito desagradada com a maneira como ele agia, passou a jogar para o Pierre Gasly, mas até aquele momento, até o GP de Mônaco, não era assim, né? Tudo era equilibrado na equipe. E falando da McLaren, a mesma coisa. Desde a primeira corrida do ano, eu fico ouvindo essa baboseira, essa breguice, essa paranoia de pedir que o Piastri seja segundo piloto do Norris ou que o Norris seja segundo piloto do Piastri. Por quê? Por quê? Porque tem a ameaça Verstappen. Tem ameaça, todo mundo, em todo tempo tem ameaça, tem um monte de ameaça. E daí? O carro não é bom, o carro não é superior, os dois pilotos estão próximos na briga pelo campeonato. Se a gente tiver esse nível de rendimento projetado até o longo do ano, vai haver um momento em que a McLaren vai se soltar das demais equipes. Não vai ter ameaça do Verstappen, não vai ter ameaça da Ferrari, não vai ter ameaça da Mercedes. Se esse desempenho das primeiras 6 corridas da temporada for projetado e seguir igual pelas próximas 6, pelas próximas 12, pelas próximas 18 corridas, naturalmente a ameaça de Verstappen ou de qualquer um vai deixar de existir. E caso a situação mude, aí ali na frente a McLaren vai fazer outra avaliação. Mas na Espanha tem a questão das asas flexíveis, as asas vão mudar, pode ser que a ordem de forças mude, pode ser que a McLaren caia de produção. Perfeito. A partir da Espanha, então, nas 6 corridas seguintes, até o meio do campeonato, que quer que seja, aí faz uma nova avaliação. A gente faz aqui, a McLaren vai fazer a dela, as outras equipes vão fazer também, e tentar entender se a McLaren ainda tem o principal carro do grid ou não, se a Red Bull com o Verstappen, ou a Ferrari, ou a Mercedes representam uma ameaça pensando no Mundial de Pilotos ou não. Né? Ano passado, depois de 6 corridas, a gente nem contabilizava a possibilidade do Verstappen não ganhar o campeonato.
ou melhor, da Red Bull não ganhar o Mundial de Construtores e não ganhou. Parecia que ia ser um desfile no parque e não foi. Então, tá muito no início do campeonato, e é essa coisa chata, essa coisa pequena de pedir que a equipe trabalhe em função de um piloto só. E aí você, que acompanha o Grande Prêmio há mais tempo, pode lembrar que eu dei essa opinião outras vezes. Ano passado, na segunda parte do campeonato, claro, a McLaren tinha de trabalhar para o Norris. Em 2022, enquanto havia ali um duelo entre Red Bull e Ferrari no Mundial, depois deixou de haver, mas a Ferrari errou em não trabalhar a favor do Leclerc ali com o Sainz como segundo piloto. Mas nem nesses casos as equipes tomaram essas decisões até muito tarde na temporada. A Ferrari acabou nem tomando. Né? Ela tirou uma vitória do Leclerc na Inglaterra, na Inglaterra para o Sainz, que fez uma corrida meia boca. Mas ali a gente estava falando de uma briga pelo título onde já havia um espaçamento grande entre os dois pilotos da equipe. Ano passado na McLaren a mesma coisa no fim do ano, quando teve toda aquela questão do Papaya Rules, ali era uma outra questão. O campeonato já tinha mostrado o seu desenho. Um piloto brigava, o outro piloto não brigava. Aí você toma essa decisão naturalmente, e tem que ser tomada mesmo. Mas no começo do campeonato, ainda mais um campeonato em que você tem o melhor carro do grid e que os seus dois pilotos estão brigando pelo caneco, para que você vai querer definir quem é o piloto dos dois? Isso é tão antidesportivo, cara, isso é tão pequeno. Vocês não gostam de ver briga por título, vocês não gostam de ver treta interna em equipe. Por que vocês querem... Por que vocês odeiam a diversão? Não façam isso, não sejam bregas. Para de pedir definição com 2 corridas de campeonato para quem vai ser primeiro e segundo piloto, ainda mais nas condições que estão postas esse ano. Beleza? Aproveita e deixa a sua curtida aqui no vídeo, que é muito importante. No nosso canal também, seu comentário, seu engajamento é sempre fundamental para que mais gente com os mesmos interesses que os seus recebam o robozinho do YouTube, mande para eles uma mensagem com os nossos programas, as nossas lives, nossas análises, nossas transmissões, enfim. Vem, ajuda o Grande Prêmio. Valeu? A gente se encontra numa nova oportunidade e até a próxima.